Finalizando sua passagem pelo estado do Ceará, durante sua fuga de Mossoró, Lampião, o rei do cangaço, seria traído por alguém que ele considerava um dos seus melhores amigos e que havia participado dos planos ao ataque à cidade de Mossoró, o coronel Isaías Arruda. No dia 2 de julho de 1927, Lampião acampou no Serrote Cantinho, no roçado de Raimundo Bernardo, e, a fim de entrar em contato com Isaías Arruda, mandou Sabino Gomes procurar Miguel Saraiva para que ele fosse chamar Isaías. Como Isaías Arruda estava viajando, tinha ido a Fortaleza, quem atendeu ao chamado foi seu primo e cunhado José Cardoso, da fazenda Ipueiras, que era o delegado de polícia de Aurora. Lampião entregou-lhe 30 contos para comprar munição. Àquela altura, estavam acontecendo coisas que fugiam ao controle dos velhos coronéis. Os jornais malhavam o pau no presidente do Ceará, José Moreira da Rocha. Acusavam o Major Figueiredo de fazer corpo mole na caça aos cangaceiros. Revelavam que Isaías Arruda, aliado do presidente, era quem havia planejado o ataque a Mossoró. O presidente do Rio Grande do Norte, José Augusto, pregava a necessidade de intervenção federal no Ceará, no que era apoiado pelo presidente da Paraíba, João Suassuna, e pelo presidente de Pernambuco, Estácio Coimbra. Por sua vez, o presidente do Ceará rebatia que as polícias de Pernambuco e da Paraíba eram piores que os cangaceiros. 13 pessoas tinham sido surradas pelas forças paraibanas e inúmeras senhoras foram insultadas e tiveram as vestes rasgadas, sendo ainda ameaçada com rifles. O presidente do Ceará convocara Isaías Arruda exigindo explicações. Isaías negou que tivesse participação no episódio de Mossoró. Como prova, prometeu dar fim a Lampião. No dia 4, assim que chegou da capital e soube que Lampião estava acoitado no Serrote Cantinho, Isaías Arruda fez questão de ir pessoalmente conversar com o velho amigo. Lampião estava preocupado com a mudança de atitude das autoridades cearenses. O coronel tranquilizou. Tudo bobagem. Essa perseguição que a polícia cearense está movendo eu controlo. O Major Moisés é meu cunhado. Pode ir para a fazenda Ipueiras, se arranje perto do açude e fique tranquilo. Você lá está debaixo da minha proteção. No dia 5, sorrateiramente, Isaías Arruda tomou o trem em Missão Velha e voltou a Fortaleza a fim de combinar com o chefe de polícia a execução do plano urdido para matar ou prender o famoso cangaceiro. No dia seguinte, 30 soldados embarcaram num trem em Fortaleza, escondidos no vagão fechado, sob o comando do Major Bruno Valente. Em sentido contrário, partiu de Missão Velha outro trem levando igualmente, em vagões fechados, uns 80 jagunços arregimentados pelo coronel Arruda. Um dos chefes dos jagunços chamava-se Otávio Aires de Menezes. Já prevendo os louros da vitória, o presidente do Ceará enviou com a tropa seu filho, Jorge Moreira da Rocha, que se encarregaria de transportar o corpo de Lampião para a capital, devidamente cloroformizado. Na noite do dia 6 de julho, os dois trens encontraram-se na estação de Aurora. Juntos, soldados e jagunços compuseram uma força de mais de 100 homens. Ao alvorecer do dia 7, esse contingente seguiu a pé para a fazenda Ipueiras, a légua e meia de Aurora. Os cangaceiros estavam acoitados na fazenda Ipueiras, perto do açude. O comandante da tropa distribuiu os combatentes ao redor da área onde os bandidos estavam acampados. No dia 7 de julho de 1927, amanheceu como um dia comum. Como de costume, os moradores da fazenda foram levar comida para os cangaceiros. Miguel Saraiva, cabra de confiança de Isaías, foi também. Levava um recado de José Cardoso para Lampião. Estava aguardando à tarde a chegada da munição que ele pedira para comprar. A munição tinha sido adquirida ao sargento Barbosa da Polícia do Ceará, que para essa transação chegaria disfarçado de vaqueiro.
Alguns cangaceiros reclamaram que a comida estava com gosto estranho, meio amargo, e a seguir passaram a sentir náuseas. Mariano foi avisar Lampião e esse gritou imediatamente: "Suspendam a comida, tem veneno, estamos sendo traídos." Nesse instante, os soldados e jagunços de Isaías começaram a atirar e tocaram fogo no mato ao redor do acampamento para evitar a fuga dos cangaceiros. Uma fumaça negra envolveu a fazenda e ninguém enxergava nada. Porém, essa medida surtiu efeito contrário, favorecendo os cangaceiros que, embora em desvantagem, alguns com vômitos e diarreia, conseguiram romper o cerco por cima da parede do açude sem ser vistos no meio da fumaça. 3 corpos de cangaceiros foram encontrados parcialmente carbonizados. Da força atacante, vários feridos foram transportados em redes para serem tratados em Aurora. Depois de escapar do cerco em Ipueiras, o bando reuniu-se na fazenda Antas de Chico Saraiva e fugiu para o serrote do Cachimbo com a polícia e a jagunçada de Isaías no rastro. Durante o resto do dia e parte do dia seguinte, houve várias escaramuças no outro lado do serrote do Cachimbo, nas fazendas Tabuleiro e Cachoeira, com muito tiro e resultado zero. Porém, os telegramas do Major Moisés eram ufanistas, falava de mortos e feridos. A essa altura, Lampião já estava longe. A partir da fazenda Tabuleiro, os cangaceiros fugiram apagando os rastros, deixando seus perseguidores a ver navios na Caatinga. Andando a pé, em rota incerta, estropiados e famintos, alguns cangaceiros se extraviaram, indo até Genipapeiro, Santa Catarina, Rosário e Boa Vista, nos arredores de Milagres. A fim de desnortear as forças, Lampião deu indicação de que estava indo atacar o povoado de São Francisco, no município de Lavras, onde morava um irmão do Major Moisés de Figueiredo. Fortes contingentes deslocaram-se para lá, inclusive os cabras dos coronéis João e Raimundo Augusto, de Lavras. Enquanto isso, no dia 9 de julho, Lampião passou abaixo da Serra do Góis e foi a São Pedro do Cariri, atual Caririaçu, a fim de pedir apoio ao coronel Zequinha das Contendas, coronel José Magalhães. O coronel forneceu-lhe munição, víveres e alguns jagunços para recompor o bando, e deu-lhe um conselho: Lampião devia fugir para Goiás, Piauí ou Bahia. Contou-lhe que os estados do Nordeste tinham assinado um novo acordo de mútua cooperação para liquidá-lo. Retornando de São Pedro, o bando pernoitou na fazenda Morro Dourado de José Gonçalves, entre as estações ferroviárias de Ingazeiras e Missão Velha. Na madrugada do dia 10, depois de atear fogo à ponte sobre o Rio Salgado, Lampião foi até os arredores de Missão Velha, reduto político de Isaías. Como o cangaceiro Moreno, que tinha sido ferido no tiroteio do Serrote da Roda, não conseguia mais andar, pois o braço ferido gangrenara, os companheiros deixaram-no escondido numa gruta perto do lugar Olho d'Água. A polícia localizou o esconderijo e matou-o, levando em júbilo o cadáver para Missão Velha para mostrar ao povo como prova da valentia dos comandados do Major Moisés. Supondo que Lampião estava indo para a Pissarra ou para a Serra do Mato, a polícia pôs piquetes nas estradas de Brejo Santo, Serra da Arara, Serra da Mãozinha, Goianinha, atual Jamacaru e Gameleira do Pau. Lampião deixou todo mundo chupando o dedo. Ele passara a noite no sítio Boa Vista, ao sul de Milagres, a fim de reunir os cangaceiros que tinham se perdido. Ali conseguiu cavalos para todos. Ao amanhecer do dia 11, atravessou a estrada que desce para Brejo Santo e, numa rota puxada, em diagonal, rompeu as terras das fazendas Carnalbinha, Junco, Genipapeiro, Moquém, Jetirana, Sabonete, Carvoeiro e Pachola, onde pegou a estrada que desce de Mauriti para Conceição de Piancó, acima da Serra do Poço e da Serra da Canabrava, e às 8 horas da noite atravessou a divisa do Ceará com a Paraíba na fazenda Lagoinha, onde se desviou para a vila de Santa Inês, pegando ali a estrada do Pajeú. Novamente, a imprensa caiu de pau em cima do governo cearense. Em pouco mais de uma semana, esta era a segunda ocasião em que a polícia tivera Lampião à sua mercê e o deixara escapar. O envenenamento em Ipueiras pode ter sido pura encenação. O cangaceiro Mormaço, ao ser preso, depois dizendo que Isaías Arruda, para ficar de bem com as autoridades, combinou o envenenamento, mas para continuar amigo de Lampião, mandou avisá-lo do truque que ia fazer.
E realmente, embora tivesse sido tocado fogo no roçado onde o bando estava coitado, foi deixada uma brecha para a fuga. No dia 4 de agosto do ano seguinte, 1928, na estação ferroviária de Aurora, ao desembarcar do trem que vinha de Fortaleza para o Crato, o coronel Arruda foi abatido a tiros por 2 membros de uma família rival que ele vinha perseguindo há muito tempo, os Paulino. Morreu no dia 8. Embora os autores do atentado tivessem sido os irmãos Antônio e Francisco Paulino, correram boatos de que Isaías teria sido morto por cangaceiros disfarçados, que Lampião, o rei do cangaço, destacara para esse fim.